Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. E diz o seguinte: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Amados irmãos, todos nós já ouvimos várias vezes, eu sempre comento também, que nós estamos vivendo nos dias finais. E esses dias finais, ele foi um tempo que foi profetizado, e a evidência dele é que ele tem como característica o aumento crescente da iniquidade, e por conta disso um esfriamento de amor de uma forma global. Então essa é a característica, né, do final dos tempos, que já foi profetizado na palavra, e que haveria um esfriamento do amor global por conta do aumento da iniquidade. A gente sabe que foi profetizado também que seria dias de muito engano, dias onde Satanás traria grandes estratégias sutis e muito ardilosas, e obviamente o foco principal é a igreja do Senhor. Seria, né? E é a igreja do Senhor. O objetivo, o alvo são os discípulos de Cristo, pará-los, fazer com que eles se distraiam com diversos acontecimentos, com diversas coisas, e pará-los a fim de que sejam destruídos. Esse é o intento do inimigo, roubar a fé, porque sem fé nós não agradamos a Deus e acabamos morrendo no meio do caminho. Então, baseado nisso que nós estamos comentando aqui agora, qual seria o nosso papel diante disso? De que forma nós, compreendendo os ardis do nosso adversário, nós podemos nos preparar e podemos resistir a isso? Como resistir a múltiplos ataques vindo de todos os lados? Como resistir? Como identificá-los? Como? Revestimento de poder do alto. Espírito Santo. O texto que nós lemos aqui, no versículo 3, algo que me salta aos olhos, algo que chama a minha atenção, é uma palavra: fogo. Fogo. E foram vistas línguas por eles, línguas repartidas como que de fogo. Nós precisamos ser incendiados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo é uma das representações do Espírito Santo de Deus, irmãos. Há algum tempo atrás eu estava cauteloso em falar isso, por conta de alguns conceitos que eu havia dentro de mim. Porém, pesquisando na palavra, a gente vê que fogo não é só para juízo. E é o tópico 1 aqui dessa mensagem. O fogo na Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a pesquisar em alguns textos aqui qual era a função do fogo na palavra de Deus. Não é só para juízo, como eu imaginava, principalmente no Novo Testamento.
mas o fogo tinha algumas representações. E, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 2. Êxodo, capítulo 3. Não marquei, não deixei previamente marcado aqui, então eu vou folhear um pouco aqui. Êxodo 3, versículo 2 diz o seguinte: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quem é que estava representado no fogo ali naquela sarça? A presença de Deus, o Senhor. É claro que o fogo também é representado por juízo. E a gente encontra essa referência no livro de Levíticos, no capítulo 10, o versículo 2. Indo mais à frente, Levítico, capítulo 10, versículo 2, que diz o seguinte: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esse fogo aqui era um fogo de juízo. Nadab e Abiú, sacerdotes, ofereceram um fogo estranho diante do Senhor, e eles foram julgados e consumidos ali pelo Senhor. Esse fogo era um fogo de juízo. Porém, o primeiro fogo que nós falamos era um fogo que representava a presença de Deus. Agora, segundo Crônicas, no capítulo 7, no versículo 1, fogo da aprovação, de aprovação. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão estava orando pelo templo. O templo acabava de ser inaugurado e Salomão estava orando, consagrando o templo, orando pelo povo. E Deus respondeu com fogo. A aprovação de Deus por aquele ato. Então, tópico 1, o fogo na Bíblia, a presença de Deus. 2, juízo, como nós lemos em Levítico aqui. 3, aprovação. 4, agora, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Purificação. Esse fogo aqui, essa brasa que foi tirada do altar, representou, nesse momento aqui, purificação. E Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Lá no finalzinho do Antigo Testamento, Zacarias 2,5 diz: Pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Essa é uma visão que é dada ao profeta. Nessa visão, ele tem essa visão que Deus iria proteger a cidade de Jerusalém. O próprio Deus traria proteção para a cidade, com um muro de fogo. Então, nesse tópico 1 aqui, nós
trouxemos esses 5 itens aqui para mostrar para nós que, como eu pensava, né, o fogo não é apenas para juízo, mas também o fogo representa a presença de Deus, o juízo, propriamente dito, a aprovação, purificação e proteção. Agora, o segundo tópico que eu separei aqui, irmãos, agora é um pouco de aula de ciências. Qual é a definição para nós, se a gente abrir o dicionário, qual a definição de fogo? Diz o seguinte: fogo, fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz, produzidos pela combustão de um corpo. Fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz, produzidos pela combustão de um corpo. No meu trabalho de conclusão de curso, segurança do trabalho, eu falei sobre combate a incêndio. E eu precisei pesquisar e abordar. Então, eu quero passar de uma forma bem simples como é que o fogo acontece. Imagine um triângulo. Um triângulo. Então, nesse triângulo, a gente chama de triângulo do fogo, a gente tem a construção, a gente vê, né, numa representação no papel, como o fogo ele é gerado. Porque nesse triângulo tem 3 elementos. Para que o fogo exista, precisa ser 3 elementos. Combustível, comburente e calor. O combustível poderia dizer qualquer coisa que pega fogo, madeira, por exemplo. O calor é a condição, é a temperatura ideal para aquele tipo de material poder pegar fogo. E o comburente é o oxigênio. Isso numa aula de ciências, isso como segurança do trabalho, trazendo uma palestra, nós falaríamos isso para uma plateia, né? Numa empresa, por exemplo. Combustível, comburente e calor, o triângulo. Se tirar qualquer um desses elementos, não tem fogo. Você pode ter a madeira bem sequinha, você pode ter a temperatura ideal, mas se não houver o oxigênio, não tem fogo, não adianta, não tem fogo. Ou qualquer um dos outros elementos, não tem fogo. E por que nós estamos trazendo nesse tópico 2, falando sobre o fogo? Uma prévia de uma aula de ciências, por exemplo. Porque nós podemos tirar uma lição para a nossa vida. Nós podemos compreender para a vida espiritual essa pequena explanação aqui. Você quer ver um exemplo? Lembrando, combustível, comburente e calor. 3. O triângulo. O combustível, como eu falei, eu citei como exemplo a madeira. Agora, troca a madeira e coloca você e eu. É o primeiro elemento. O calor. O que representa esse calor? Qual é a condição para que haja uma ignição, para que haja uma combustão e para que essa combustão se mantenha? O calor. E na nossa vida, para que nós venhamos a incendiar, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, sermos incendiados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, o que é necessário? Calor. E para a nossa vida espiritual, o que representa o calor, que é a condição necessária para a ignição? Arrependimento, confissão de pecados e abandono, oração, leitura e meditação da palavra de Deus, obediência à voz de Deus.
Esse é o segundo elemento. E o comburente, que é o oxigênio. O oxigênio, ele é o ativador do fogo, ele dá vida às chamas. É o Espírito Santo. Então eu tenho o material para queimar, que sou eu, a condição necessária para que o oxigênio entre em ação e faça o seu papel, e é o fogo. Então, amados irmãos, nós precisamos buscar ardentemente no Senhor, porque os dias são maus. Nós precisamos ter o nosso coração incendiado de amor pelo Senhor, pelas almas, e o Espírito Santo faz isso. E o Espírito Santo faz isso. Agora, continuando numa análise de uma vida do cotidiano, que é o tópico 3 aqui, qual a importância do fogo? A gente já viu que são necessários 3 elementos para que haja combustão, para que haja ignição do fogo: combustível, comburente e o calor. E trouxemos isso para a nossa vida espiritual. Nós somos o combustível. O calor, que é a condição ideal para que o fogo venha, são as atitudes que a gente toma que agradam a Deus, nas quais Deus estabeleceu: arrependimento, confissão de pecados e abandono, oração, leitura e meditação da palavra. Consequentemente, obediência à voz de Deus. E agora, qual a importância do fogo? Você quer ver um exemplo? Vamos pensar num ambiente de sobrevivência. Pensem comigo num ambiente de sobrevivência. Irmãos, uma das primeiras atitudes a serem tomadas num ambiente de sobrevivência é que haja fogo. É uma das primeiras atitudes. Eu realmente não me lembro agora, acabei não pesquisando. Mas é a primeira, se não me falha a memória, é a segunda. Está entre a segunda e a terceira prioridade no ambiente de sobrevivência, é o fogo. Por quê? Porque o fogo ilumina. O fogo aquece. O fogo transforma, muda, purifica alimentos, purifica a água. E o fogo mantém os predadores noturnos afastados daquele local. E mais uma vez, trazendo para a nossa vida espiritual, à noite, a nossa visão é limitada. O campo visual que nós temos é limitado. E hoje, olhando de uma forma espiritual, como é que está o mundo? Em escuridão. Então, quando nós temos o fogo, o nosso campo de visão aumenta. Quando há fogo, o campo visual do crente aumenta. Ele consegue visualizar coisas mais distantes. Ele consegue discernir mais longe, antecipadamente, em relação àquele que não tem fogo em meio à escuridão. Então, por isso, uma das importâncias de termos o fogo de Deus em nossas vidas. Em meio a um mundo de escuridão, nós precisamos estar cheios do fogo de Deus, a fim de que tenhamos uma visão ampliada, não por nós mesmos, mas dada pelo Senhor.
fim de que possamos nos defender, a fim de que possamos nos antecipar em relação a muitas coisas, para que não sejamos pegos de surpresa. Uma outra função do fogo, uma outra importância do fogo no ambiente de sobrevivência é que ele aquece. No ambiente de sobrevivência, se não há fogo, há o risco de morte por hipotermia, que é a temperatura baixar muito. E o crente que não busca pelo fogo de Deus, que não tem o seu coração aquecido pelo fogo de Deus, pode morrer, principalmente em dias como os de hoje, em que nós estamos vivendo. É importante termos o nosso coração aquecido pelo fogo de Deus em dias como esses. Como nós falamos no início, dias de muito engano, dias em que a sutileza do inimigo é muito grande. E muitas das vezes a gente quase não percebe o ardil, a menos que um profeta de Deus, a menos que o próprio Espírito Santo de Deus revele para nós. Então é muito importante termos o nosso coração aquecido. Senão a frieza da morte vem e nos leva embora. Precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, antes que a frieza espiritual venha sobre nós por conta das adversidades, por conta das circunstâncias. Um ambiente de sobrevivência não é fácil para alguém que não está acostumado a viver naquele lugar. Eu me lembro de estar assistindo a alguns episódios e a pessoa às vezes ficava alguns dias sem o fogo e ela ficava com moral extremamente baixa, cabisbaixo, desanimado. E quando a pessoa conseguia acender aquela fogueira, era uma alegria, parecia, e mesmo ela estando fraquinha por conta da escassez de alimentação, por falta do fogo, parece que o fogo dava um ânimo para ela, e a pessoa, não, agora eu vou poder fazer isso, agora eu vou poder fazer aquilo, agora eu vou poder comer isso, agora eu vou, sabe, a pessoa ficava uma alegria, dava um ânimo nela, mesmo sem que ela tivesse os nutrientes necessários no corpo dela, parecia que ela ganhava força. Da mesma forma cada um de nós precisamos do fogo de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração aquecido em meio a esse mundo, esse inverno de pecados, em meio a esse mundo cheio de engano, com falta de amor, para que não sejamos contaminados por isso. Precisamos ter o nosso coração ardendo pelo Senhor, ardendo de amor pelo Senhor, pelas almas. Fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, eu já falei aqui, mas há uma outra função para o fogo, eu acabei de dizer aqui agora. O fogo de Deus fortalece, em segundo plano ele fortalece, mas por que, irmão Júlio, que ele fortalece? Voltando à sobrevivência, inicialmente a pessoa sem o fogo, ela começa a catar grãos em determinado lugar onde ela está, de sobrevivência, larvas. É bem limitada a alimentação dela. E aquilo traz uma limitação também para o seu corpo. Mas a partir do momento que ela consegue acender o fogo, e que ela tem um fogo disponível, ela pode passar a caçar, por exemplo. Porque no ambiente de sobrevivência ela não pode comer carne crua.
Agora, tendo um fogo, aquela carne pode ser assada. E a alimentação dela vai mudar. Vai ser uma alimentação mais consistente. Vai ser uma alimentação mais rica em nutrientes. Ela vai poder cozinhar talvez algumas outras coisas. Vai poder variar o seu cardápio, por exemplo. E na mesma forma na vida do cristão. Muitas das vezes o cristão sem o fogo, ele vive uma vida limitada, espiritualmente falando, na sua alimentação. Mas quando ele recebe do fogo e ele olha para a palavra, ele diz: nossa, quanto alimento, quanta revelação de Deus para a minha vida e para a vida dos demais. Ele passa a enxergar aquilo que ele não via antes. Ele passa a entender aquilo que antes ele não entendia. E ele se alegra, e ele se regozija na presença do Senhor. Ele é fortalecido, porque a palavra do Senhor declara que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ele passa a conhecer, ele passa a ter a sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque ele está entendendo aquilo que ele está lendo. Mas por quê? Por causa do fogo. A alimentação dele mudou, foi transformada, é uma alimentação mais consistente. E quem providenciou isso? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, é só por Ele. É só por Ele que a gente entende a palavra. E quanto mais profundo nós formos, é o Espírito Santo quem nos leva. O fogo de Deus, aquecendo o nosso coração, gerando em nós mais e mais desejo de mergulharmos na palavra de Deus, de mergulharmos na revelação de Deus. Fogo de Deus. Aleluia, fogo de Deus. Isso faz a gente ficar mais forte, não faz? Assim como aquela pessoa que está num ambiente de sobrevivência e só está comendo grãos, às vezes algumas raízes que ele acha, e é aquela alimentação rasa, e de repente ele tem o fogo, e agora ele pode comer carne vermelha, ele pode cozinhar algumas outras coisas também, alguns frutos do mar que ele encontra. Ele não corre mais o risco de beber uma água contaminada, porque ele vai ferver aquela água. Da mesma forma, nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus nesses dias. Assim como lá em Atos, assim como a igreja apostólica, eles não tinham estratégias, eles não viviam colocando no papel como seria, o que aconteceria. Por quê? Porque o fogo de Deus ardia no coração deles. Aquela igreja nasceu em meio ao Espírito Santo, em meio à paixão pelas almas, em meio à paixão pelo Senhor, porque eles estavam incendiados. É claro que é uma figura de linguagem que eu vou usar aqui, mas imaginemos, irmãos, em dias como esse, nós andando pelas ruas como tochas acesas, brasas vivas. Aleluia. Imagine, irmãos, nós conversando com as pessoas da palavra de Deus como brasas vivas, como tochas acesas para a glória do Senhor. Quando se tem o fogo, o que um homem gasta a vida inteira em relação à palavra para fazer, ele pode fazer num dia. Lembra o discurso de Pedro? Depois da descida do Espírito Santo, quantas almas foram? Lembra? Muito bem, Carlão. 3.000 almas. Um discurso. Por quê? Porque Pedro era eloquente? Pedro tinha estudado muito, era um profundo conhecedor da lei? Não, e não que isso esteja errado, não. Porque Paulo era um conhecedor, era um erudito. Não. Mas Pedro, que era alguém indouto
alguém com conhecimento muito raso das letras, das escrituras, não das escrituras, mas das letras, o que potencializou a palavra que saiu dos lábios dele foi o fogo que ardia no interior do coração dele. Eram as palavras que saíam dos lábios dele. Não era ele, mas era quem estava nele, era o Espírito Santo de Deus. Era a paixão que fora gerada no interior dele, no coração dele. Ele que anteriormente, se tivesse uma boa mira, provavelmente teria matado um soldado lá no jardim do Getsêmani. Eu acho engraçado o irmão que comentou isso pra gente. Disse que ele mirou na cabeça, só que ele errou e acertou a orelha do soldado. Achei engraçado essa ilustração. Mas pode ser que seja. Mas o foco aqui não é esse. Imagina alguém que corta a orelha de um soldado no momento. Alguém que está com os pés muito ligados aqui nessa terra, naquilo que está vendo, e não naquilo que deveria estar esperando. E agora essa pessoa é transformada. E agora essa pessoa é transformada pelo fogo de Deus. Transformada. Não apenas Pedro, mas todos os discípulos. Certa feita, Jesus foi rejeitado numa cidade. E seus discípulos falaram: Senhor, quer que mande cair fogo do céu para consumi-los? Agora, João tem uma grande revelação lá na ilha de Patmos e escreve para a gente o Apocalipse. Por quê? Por causa do fogo. Estevão não amaldiçoou os seus algozes. Eu estou até adiantando outro tópico. Ele não amaldiçoou os seus algozes, por quê? Aqueles que estavam fazendo mal a ele, por causa do fogo. Porque ele tinha paixão pelas almas. Uma paixão gerada pelo Espírito Santo de Deus no seu interior, nas suas entranhas, no seu coração. Ele não podia odiar, porque ele havia sido transformado por esse fogo. Ele não podia. A transformação foi tão poderosa, foi tão grande que ele não podia odiar aqueles que o estavam apedrejando para matá-lo. A única coisa que ele pôde fazer foi: Pai, não lhes impute esse mal. Precisamos do fogo de Deus, irmãos. Nós precisamos do fogo de Deus nesses dias, para que possamos ter uma visão ampla ao nosso redor, no mundo de escuridão, para que não venhamos a morrer na frieza espiritual, para que possamos estar fortalecidos na palavra de Deus, pelas revelações profundas da palavra de Deus, que vai gerar uma grande fé em nós, uma fé inabalável na presença do Senhor, para que possamos manter distante os predadores noturnos. Precisamos do fogo de Deus. Essa é uma outra característica. E a última desse tópico, de qual a importância do fogo, tópico 3, qual a importância do fogo? Iluminar, aquecer, cozinhar alimentos. E o último tópico agora, que é o tópico 4, manter predadores noturnos afastados. Essa é uma das grandes preocupações das pessoas que estão num ambiente de sobrevivência. São os predadores. E quando tem fogo, eles chegam próximo, eles observam e voltam.
Na verdade, eles pensam 2 vezes antes de ir, porque tem fogo. Eles pensam 2 vezes antes de ir. Quando as leoas vão atacar as hienas, quando os predadores vão atacar, eu já comentei isso aqui, né? Quem eles escolhem? Eles escolhem os mais debilitados, os mais distraídos, os mais destacados. São esses. Os mais fracos. E lembra do que eu falei da alimentação? Eles vão pensar 2 vezes antes de atacar aquele que está mais robusto, aquele que está mais forte. Porque eles querem um mínimo de trabalho. Eles vão naqueles que estão mais suscetíveis para eles. Assim também é no reino espiritual. Embora nós sabemos que hajam ataques espirituais contra todos, isso é verdade. Porém, os mais suscetíveis a cair e não se levantarem são aqueles que estão mais fracos, mais debilitados. Os mais fortes podem até sofrer algum tipo de ataque. Porém, como estão fortalecidos em Deus, na palavra de Deus, vão se levantar. Vão se reerguer. Vão se defender. Por quê? Porque sabem da armadura de Deus. Porque estão protegidos com toda a armadura de Deus. E aqueles que estão fracos, será que estão com armadura? Provavelmente não. Podem ficar pelo meio do caminho, na hora do ataque. Não, isso não é para mim não. Esse negócio de evangelho, esse negócio de crente não é para mim não. Ser cristão, não. Recentemente, nós conversamos com uma pessoa e demos conselhos bíblicos para essa pessoa. E a impressão, tá? Não é uma afirmação, mas a impressão que nós tivemos é que ela não recebeu aqueles conselhos, porque ela estava desejosa, essa pessoa estava desejosa de reagir como o mundo reage. E o nosso conselho foi: você precisa reagir como alguém que é nova criatura. E a reação de quem é nova criatura é diferente. E a minha preocupação, a nossa preocupação tem sido, e quando vier um ataque maior, será que essa pessoa vai se manter firme? Porque a impressão que nós tivemos é que ela não recebeu o evangelho da verdade. Talvez ela tenha vindo a Cristo por meio de um outro evangelho, até por causa da reação que ela queria ter em relação a algumas situações que estavam ocorrendo. E a gente falou: não, agora que você é nova criatura, você tem que ter uma reação diferente. A responsabilidade agora é sua, de orar, de buscar, de interceder, de mostrar a Cristo para quem não conhece, para quem não lê a Bíblia. Precisamos do fogo de Deus. Assim como essa pessoa também precisa muito do fogo de Deus, precisa muito da transformação do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E o último tópico agora, eu já falei, mas vou falar de novo, até porque tem alguns versículos aqui. A aplicação de tudo isso que nós estamos falando. A primeira coisa que eu coloquei aqui, em relação ao fogo, vou relembrar para vocês os tópicos.
O primeiro tópico aqui dessa mensagem foi o fogo na Bíblia, né? A representação. O segundo tópico foi a definição do que é o fogo. O terceiro tópico, qual a importância do fogo? E agora a aplicação. A aplicação a gente tem aqui, na palavra de Deus. E 90% dela está em Atos dos Apóstolos, é claro. E eu vou ler com vocês alguns versículos aqui. A primeira coisa, amor pelas almas. Quando tem fogo de Deus na nossa vida, quando tem fogo ardendo no nosso interior, tem amor pelas almas. Atos 2. Atos 2, versículo 40 e 41. Diz o seguinte: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Paixão pelas almas. Você vai dizer a verdade para elas com amor, em amor, mas vai dizer o que precisa ser dito. E o Espírito Santo vai agir. E agiu. Quase 3.000 almas, num único sermão. Que maravilha. Glória a Jesus. Atos 7, versículo 60. Paixão pelas almas. Já falei dele, mas vou ler agora. Atos 7, versículo 60, que diz o seguinte: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quem foi? Estevão. Enquanto era apedrejado. Paixão pelas almas. Num sofrimento físico, ele se preocupou com a alma dos outros. O fogo faz isso. Um homem transformado pelo Espírito de Deus. Segundo, ousadia e poder do alto. Voltando lá, Atos capítulo 3, versículo 6. Atos 3, 6. Diz o seguinte: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. 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 E o coxo saltou. Poder de Deus, ousadia no Espírito. Ousadia no Espírito. Então, quem tem o fogo queimando no seu interior, tem ousadia do Espírito Santo de Deus. Tem o poder que vem do alto. Atos capítulo 4, versículo 3 e 4. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Demonstração de ousadia, de poder de Deus, poder do alto. E o último tópico, a alegria e perseverança independente das circunstâncias. Atos 5, versículo 28.
dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Alegria e perseverança, mesmo sob ameaças. Agora o versículo 40 e o 42 desse mesmo capítulo. Diz o seguinte: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia. E o último versículo dessa mensagem, eu não poderia deixar de citá-lo. Eu já citei em outras mensagens, mas tem ardido no meu coração. Eu vou citar novamente. Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Hebreus 10, versículo 32. Diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Precisamos do fogo de Deus. Os dias são maus. A necessidade que temos é muito grande de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos, irmãos, precisamos clamar, precisamos buscar pelo Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Senhor, nós precisamos ter o nosso coração aquecido pelo fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Inunda-nos, ó Senhor, de Ti, para que possamos estar de pé
quando o Senhor nos chamar, Senhor. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor o fogo do Teu Espírito Santo para nos transformar, Senhor. Para queimar todas as escórias, ó Pai, que há em nós, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Senhor, de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, para aquecer o nosso coração, Pai, para nos dar, Senhor amado, um novo ânimo, Pai, nessa caminhada, Pai, nesse período, Pai, tão difícil, Senhor. Atende-nos, ó Senhor, por misericórdia e por graça. Ajuda-nos, ó Senhor. Nós imploramos pelo Teu fogo, Senhor, sobre nós. Para que venhamos a ser fortalecidos no Senhor, para que venhamos a reagir como os nossos irmãos, para que venhamos a glorificar ao Teu nome, Senhor, exaltar o Seu nome com as nossas vidas, ó Pai, para que tenhamos as mesmas reações dos irmãos que lemos aqui na Tua santa e poderosa palavra. Aviva-nos, ó Senhor. Aviva-nos, ó Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Pai. Aviva-nos, ó Pai, antes que venhamos a morrer no meio do caminho, pela frieza espiritual, ou por qualquer ardil do nosso adversário. Aviva-nos, ó Deus. Vem com Teu fogo, Senhor. Oh Deus, vem com a Tua glória, Senhor, e derrama sobre nós o Teu fogo, Pai. E que não sejamos mais os mesmos, ó Senhor Deus. Que não sejamos mais os mesmos, ó Senhor, para a glória do Teu nome santo, Deus. Eu te peço, Pai. Eu te peço, Senhor, eu te peço, Pai. Oh Deus, eu te peço, Senhor.